Bem, pessoal, montar um fluxograma nem sempre é fácil e às vezes a gente precisa ir ajustando, principalmente em doenças muito novas, o que ainda pode gerar algum tipo de dúvida. Então, esse tempinho que a gente vai tirar agora é simplesmente para tentar testar como pode funcionar esse fluxograma de uma forma que seja de importante ajuda no dia a dia, principalmente quando a gente está na frente do paciente para decidir interno, no interno, esse paciente é grave, esse no paciente não é grave. Vamos começar com um exemplo. Por exemplo, paciente masculino, 69 anos, hipertenso, diabético, sintomas respiratórios ausentes nesse momento, mas ele chega se queixando que teve contato com um paciente que era realmente Covid positivo. Então a gente foi examinar o paciente, frequência respiratória abaixo de 20, né? 16, e a saturação de oxigênio 98%. Logo, a gente se assusta o quê? Com o paciente do sexo masculino, que a gente sabe que está mais relacionado à gravidade, 69 anos, então já vai naquele critériozinho da gente de idoso, hipertenso e diabético, fatores de risco de alto fator de risco. Então isso já dá vontade para a gente de internar esse paciente. Só que preste atenção, ele não tem sintoma respiratório, ele não tem febre, não tem congestão. A preocupação dele é o quê? Contato com Covid. Então, embora eu tenha o fator de risco alto e seja um paciente idoso, eu não tenho sintoma e por isso eu não tenho sequer tempo de doença. O que eu vou fazer com esse paciente? Orientar a quarentena, que os sintomas podem aparecer até 7 dias na maioria das vezes. Caso ele apresente sintomas e os sintomas deem um desconforto respiratório, uma tosse persistente, principalmente entre 7 e 10 dias, ele volte a procurar o hospital, porque seria um paciente realmente para a gente olhar com um pouco mais de critério. As recomendações para o paciente, que ele pode ir para casa, teve contato com Covid positivo, 14 dias de isolamento, higienização do ambiente, preferir sempre dipirona ou paracetamol e evitar o ibuprofeno, falta de ar, pode tentar usar um broncodilatador e não mexer nas medicações de hipertensão ou diabetes. Vamos mudar um pouquinho a história. Vai que esse paciente, ele está realmente com sintomas. 5 dias, para complicar, não é? Não é 4, não é 6, não é 7, são 5 dias do critério da gente. Com congestão nasal, febre, mialgia, não tem dispneia, mas teve aquele contato. Continua com aquele exame físico muito bom. Então, lá vai. Hipertensão, diabetes, 69 anos, aqueles mesmos fatores. Agora eu tenho os 5 dias de doença, que ele fica meio que na coluna do meio. E os sintomas, ele tem o quê? Tem 3 sintomas que não são considerados sintomas maiores, porque ele não tem dispneia. Mas mesmo assim, é um paciente que a gente pode pensar em considerar a internação na enfermaria. Então, como ficou a dúvida, vamos nos nível 1, que é o nível de enfermaria. Geralmente são os pacientes que vão estar em ambiente saturando acima de 94%, e eu vou ver os sintomas que ele tem. Tá com a frequência boa? Tá com a saturação boa? Os linfócitos dele estão acima de 1.500, plaqueta acima de 150 mil, os marcadores inflamatórios normais, não tem disfunção orgânica? O que que ele tem? Talvez ele esteja entre 7 e 10 dias de doença. Então, nesse período, que é um período onde a gente precisa se preocupar, que é onde ocorre a maioria das complicações inflamatórias por conta do Covid, aí eu precisaria repetir os exames. Então, como o paciente só tem 5 dias, ele está um pouquinho antes do período que ele pode piorar. Então, a gente pode deixar esse paciente em observação e fazer como a gente fazia com a dengue. Lembra que a gente diz, volta para cá para repetir o exame, ou até mesmo pede a coleta em casa para não contaminar mais o ambiente, já que a gente suspeita de Covid? Pede para que ele repita o exame entre 7 e 10 dias e a gente comparar realmente com esses parâmetros. Esse aqui é um caso real que a gente viu na quarta-feira do feriado. Então vamos discutir essa paciente. Paciente feminina, 62 anos, mais uma vez, hipertensa, dislipidêmica, diabetes, estava febril, dispneia leve, inclusive estava com 24 de frequência respiratória, mas saturando bem, 97%. Então ela tinha critério de febre, dificuldade para respirar, um sintoma maior, né? Diabetes, hipertensão, fator de risco. E aí, na história, ficou em dúvida, poxa, quantos dias de doença ela tem? Por isso que é importante, gente, colocar o tempo de doença dessa paciente. Depois a gente investigou e viu que ela tinha 8 dias de doença, então tá naquele fator de 5, 10 dias de gravidade. Idosa, vamos para definir melhor, né? E sintoma maior, independente do tempo.
frequência respiratória, né? Tava ali no 24, né? E aí a gente considerou internar na enfermaria dela. O que essa paciente trouxe? Primeiro, uma tomografia. Lembrar que a tomografia, embora venha com aquela descrição clássica, opacidade pulmonar, vidro fosco, sem linfadenopatia, mesmo independente do acometimento, 25%, 50%, a maioria das vezes é só a pneumonite do COVID e isso não tem repercussão com a clínica. Às vezes a paciente está taquipneica, inclusive porque ela está ansiosa. Por isso que é importante a gente aferir o quê? A saturação. Estiver saturando bem, tá tranquilo. O que a gente olha? Hemoglobina. Geralmente esses pacientes com COVID mais grave fazem hemoconcentração. O paciente parece estar condizente. Leucograma. Realmente os leucócitos baixaram de 4.000, que é aquela referência, e os linfócitos abaixo de 1.500. Olha lá, ela está entre 8 e 10 dias. Plaqueta normal. PCR levemente alterado, 1.4. Não tem disfunção orgânica. LDH também normal. CPK normal. Troponina normal. Geralmente, o que a gente pode fazer? Ou observar e repetir esses exames com 24, 48 horas, ou pensar em internar na enfermaria para que essa repetição de exame seja feita durante a internação, se você achar que o paciente realmente tem um risco maior de complicar, ou ficar na dúvida se aquela dispneia era por ansiedade ou realmente ela estava tendo um desconforto por conta da inflamação pulmonar. O que acontece? O que a gente observa é que justamente depois dos 7 dias de doença, entre 8 e 10 dias na maioria, as pacientes fazem o quê? Aquela curvazinha, vocês estão vendo essa listrinha vermelha? Isso é o que acontece com o hemograma do paciente. Ele vai bem com 5 dias, ele pode fazer até uma leucocitosezinha discreta, e aí ele de repente baixa o linfócito, porque a gente tem uma resposta inflamatória exagerada. É nesse momento que a gente aumenta a LDH, transaminases, pode ter um pouco de lise muscular com CPK, aumento de marcador inflamatório, justamente nesse períodozinho, olha aqui, de 7 a 10 dias de doença. Depois dos 14 dias, o que acontece é que o paciente passa aquele período de desconforto pulmonar e ele começa a se recuperar. Às vezes pode sobrar um pouquinho de cansaço ainda, um certo desconforto e uma leve tosse, até ele chegar na convalescência, que é mais ou menos em 21 dias. Então, é importante a gente delimitar bem esse tempo de doença, a gente ficar seguro com essas alterações que vão acontecer, para a gente definir qual é o paciente que deve ser internado, qual é o paciente que não deve ser internado, ok?